Bom dia, com muita alegria, com Jesus no coração todos os dias. Na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos estar hoje aqui iniciando a leitura de um livro espetacular, o livro de Provérbios. Porém, hoje daremos a introdução deste livro. Então você vai entender um pouquinho com essa introdução o que este livro traz para o nosso conhecimento, o que ele quer com cada um de nós. Então fica ligado, prestando atenção para que você seja muito sábio, seja cheio de sabedoria em nome de Jesus. Ok? Vamos estar lendo então a introdução desse livro, que é excelente. Pois bem, o autor é Salomão e outros. Tema: sabedoria para a vida correta. A data é cerca de 970 a 700 anos antes de Cristo. Considerações preliminares. Bora lá. Então, tudo funciona assim. No Antigo Testamento, em hebraico, era regra dividido em três partes: a lei, os profetas e os escritos. Na terceira parte estavam os livros poéticos, os sapienciais, a saber, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, etc. Semelhantemente, o Israel antigo tinha três categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Estes últimos eram especialmente dotados de sabedoria e conselhos divinos a respeito de princípios e práticas da vida. O livro de Provérbios representa a sabedoria inspirada dos sábios. A palavra hebraica mashal, traduzida por Provérbios, tem o sentido de oráculo, parábola ou máxima sábia. Por isso, há declaração longa, muitas declarações, no livro de Provérbios. Mas há também as coisas mais ricas de sentido e sabedoria para se viver de modo prudente e justo. O conteúdo de Provérbios representa uma forma de ensino comum no Oriente Próximo Antigo. Mas no caso deste livro, sua sabedoria é diferente. Por quê? Veio da parte de Deus, com seus padrões justos para o povo do seu concerto. O ensino mediante provérbios era popular naqueles antigos tempos, em virtude da grandeza, clareza e facilidade de memorização, a transmissão de geração em geração. Assim como Davi é manancial da tradição salmódica em Israel, Salomão é manancial da tradição sapiencial de Israel. Salomão produziu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Outros autores mencionados por nome em Provérbios são Argos e o rei Lamuel. Ambos desconhecidos, autores outros estão subentendidos. A maioria dos provérbios teve origem no século
10 antes de Cristo. Porém, provavelmente data mais antiga para a conclusão deste livro seria no período do reinado de Ezequias, no ano 700 a.C. A participação dos homens de Ezequias na compilação dos provérbios de Salomão talvez remonte durante o avivamento espiritual liderado por este rei temente a Deus, e possível que provérbios de Argos, de Lemuel e os dos outros sábios também tinham sido compilados nesse período. O propósito desse livro está esclarecido em capítulo 1, do verso 2 a 7. Dar sabedoria e entendimento quanto o comportamento sábio, justiça, discernimento, imparcialidade, de modo que os simples sejam prudentes, os jovens sejam inteligentes e ajuizados, os sábios sejam ainda mais sábios. Muito embora Provérbios seja basicamente um manual sapiencial sobre a vida de justiça e prudência. E devido ao alicerce dessa sabedoria é o temor do Senhor, que está explicitamente declarado no capítulo 1, verso 7. Visão panorâmica. O tema central de Provérbios é sabedoria para um viver justo. Sabedoria esta que começa com a submissão humilde do crente a Deus. E daí flui para todas as áreas da sua vida. A sabedoria em Provérbios instrui a respeito da família e juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho diligente, da generosidade, da fraternidade, da justiça, da retidão, da disciplina. Adverte quanto insensatez do pecado, das contendas, dos males da língua, da imprudência, da sabedoria, da longanimidade, da glutonaria, da concupiscência, da imoralidade, da falsidade, da preguiça, das más companhias. Faz um contraste entre a sabedoria e a tolice, entre os justos e o ímpio, entre soberba e humildade, entre preguiça e diligência, entre pobreza e riqueza, entre temor e a concupiscência, entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Embora provérbio como os salmos não seja fácil de resumir, como outros livros da Bíblia, há seções com estrutura definida. É o caso principalmente dos capítulos 1 a 9. Com sua série de 13 discursos apropriado para os pais em relação aos filhos, quando estes atingem a adolescência, com exceção de 3 desses discursos, os demais iniciam por meu filho ou meus filhos. Esses 13 discursos contêm numerosos preceitos importantes no âmbito da sabedoria para a juventude. A partir do capítulo 10, Provérbio contém diretrizes de peso a respeito dos relacionamentos familiares. Existe uma série
de capítulos bíblicos e versículos bíblicos, uma série de referências bíblicas para esta concordância. Provérbios é um livro, sobretudo prático, mas contém conceitos profundos de Deus. Deus é a personificação da sabedoria. E o Criador, ele é descrito como onisciente e soberano, justo. Provérbios termina com uma solene homenagem à mulher de caráter nobre. Capítulo 31, do 10 a 31. Temos as características. 8 características principais assinalam o livro de Provérbios. A sabedoria da parte de Deus não está primeiramente vinculada à inteligência ou grandes conhecimentos, e sim diretamente ao temor do Senhor. Provérbios 1:7. Aí, sábios, dai sábios são aqueles que andam com Deus, observam suas palavras. O temor do Senhor é um tema frequente através do livro Provérbios. Boa parte dos sábios conselhos expostos em Provérbios semelha-se ao aconselhamento que um piedoso pai ministra aos seus filhos. Em Provérbios assemelha-se ao aconselhamento de um piedoso pai ministrando aos seus filhos. E é o livro mais prático do Antigo Testamento, pois abrange uma ampla área de princípios básicos de relacionamento. O comportamento correto na vida cotidiana, princípios estes aplicáveis a todas as gerações e cultura. Sua sabedoria prática, seus preceitos santos, seus princípios básicos para a vida são expressos em declarações breves e convincentes e de fácil memorização e recordação pela juventude como diretrizes para a vida. A família ocupa um lugar de vital importância em Provérbios, assim como ocupava no concerto entre Deus e Israel, que está uma referência específica no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 12 ao 17. E também em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 9. Pecados que violam o propósito de Deus para a família são expostos abertamente com a devida advertência contra eles. Os destaques literários de Provérbios, a saber, o farto emprego da linguagem expressiva e figurativa, símiles e metáforas, paralelismo e contrastes, preceitos concisos e repetições. A esposa e a mãe sábia, retratada no fim do livro, é incomparável na literatura antiga. Quanto à maneira elevada e nobre de abordar o assunto da mulher. A exortação sapiensais
de Provérbios são os percursos do Antigo. Há muitas exortações práticas da epístolas. A personificação da sabedoria no capítulo 8 é semelhante à personificação de Logos, que significa verbo. Do Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 1 ao 18. A sabedoria está empenhada na criação. Está relacionada à origem da vida, física e espiritual. Tem aplicação prática da vida, reta e moral. Está disponível aos que buscam. Eu preciso repetir novamente. Está disponível ao que buscam. Capítulo 2, do verso 3 a 5. Capítulo 3, do verso 13 ao 18. Do capítulo 4, do 7 ao 9. Do capítulo 8, 35 a 36. A sabedoria de Provérbios tem a sua expressão plena em Jesus Cristo, a pessoa maior do que Salomão, que para nós foi feito por Deus sabedoria. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Em que estão escolhidos todos os tesouros da sabedoria e ciência. Essa é a introdução de Provérbios. Estaremos lendo o primeiro capítulo na próxima lição. Tenha um bom dia. Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo em todos os momentos, que aonde você pisar as plantas dos seus pés, o Senhor possa estar se revelando a ti e está contigo em todos os momentos, porque Ele é fiel e Ele é onipresente e Ele está em todos os momentos, em todos os lugares da sua vida. Apenas busque a Ele, porque Ele está pronto para lhe abençoar. Lembra que a frase principal desta manhã é o seguinte: a sabedoria, ela está sempre disponível aos que buscam. E eu também acabei de expressar que Jesus, ele é maior que Salomão. Ele é a sabedoria dada por Deus, feita por Deus, para que possamos nos encontrar em Cristo e Ele nos fazer sábio. Deus abençoe na graça e a paz do Senhor. Não esqueçam, está disponível aos que buscam. Vamos buscar a sabedoria. Dá um like aí. Compartilha com seu amigo. Transborda e o que você está ouvindo neste momento, transborde. Ensina os outros. Deixa Deus trabalhar sobre a sua vida. E assim, Deus vai fazer com que você dê fruto através da sua atitude. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Ok? Deus abençoe.